Quero só imaginar que todo mundo está aí me assistindo, hein? Então, pega o seu material, se organiza e vem para minha aula. Bora? Por que mesmo? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que está aí. Vamos? Siga meus bons? Vamos lá? Então, ele vem com esses exercícios aqui, pedindo sobre a nomenclatura usual para essas substâncias aqui, ó, tá? Respectivamente. Nesse aqui, ele vai pedir para você, ele te deu um carbono e pede para você colocar os radicais em volta desse carbono e você vai dar depois o nome do composto. É isso que ele quer. Então, ele quer na nomenclatura oficial da IUPAC, tá? Então, vamos na correção agora. Vamos lá, então, na correção dele. Já falei que ele quer o nome desse composto na forma usual, certo? Usualmente, como eles são conhecidos. Ele quer o composto 1, 2 e 3, certo? Então, tá fácil. Quer ver? Porque eu tô percebendo aqui, ó. Primeiro, quando eu olho esse aqui, é um anel aromático, certo? E o nome dele é o benzeno. Então, usualmente, eu chamo ele de benzeno, que é um anel aromático, ok? O segundo, toda vez que eu tenho um anel aromático, um anel benzênio ou um benzeno, que nele está conectado um metil, logo ele usualmente é conhecido como tolueno, tá? Tolueno. Aí vem, quando eu tenho, lembra lá do dirigente, aí eu tenho o orto, a posição orto, meta e para, lembra? Então, aqui é a posição o quê? Vamos ver qual é a posição deles? Só que como que eles são conhecidos usualmente? Pensa no pessoal que mora lá no Chile. Então, eles são os chilenos. Então, o nome desses compostos aqui, todos eles é chamado de chileno, certo? Então, são os chilenos falsificados, obviamente, né? Porque esse é com X, tá? O chileno lá do Chile mesmo, do tititi, lelele, biba, chile, é com CH, tá bom? Então, agora vamos ver qual a posição que eles estão aqui, ó. Opa, no carbono 1, né? Porque ele é um indicativo de nomenclatura, lembra lá dos alcanos? Pois é. Então, os aromáticos têm a base da nomenclatura como os alcanos. Já falei sobre isso. Então, um e o outro está na posição 2. Então, o outro metil está na posição de número 2. Aí aqui vai ser o 3, 4, 5, 6. Então, essa aqui é a chamada orto. Então, esse aqui vai ser o orto. Lembra da sua orelha? O orto chileno, certo? Esse aqui, ó, está na posição 1, aí 2, 3, 4. Quando ele é o oposto a ele, então logo ele vai ser o chamado para chileno. Então, a posição para chileno, certo? E o outro que sobrou aqui está na posição 1, aí vem 2, 3. Então, 1, 3, então vai ser o meta
chileno. Então, sua orelha, suas mãos e seus pés, certo? Então, orto, meta, para, que no caso aqui está na sequência orto, para e meta, chileno. Tudo bem? Confere aí. Deixa eu só apagar para você fazer a sua conferência depois, se você quiser, tá? Então, resolvido esta nomenclatura usual desses compostos orgânicos. Tranquilo? Gente, esse aqui é bem simples, né? Vamos lá? Aqui ele te deu 4 radicais, certo? Um metil, um fenil, um isopropil e um terquibutil. Ele te deu 4 radicais e te deu um carbono quaternário aqui no meio, certo? E pediu para você fazer o quê? Colocar a nomenclatura oficial da IUPAC e dar um nome para esse composto depois que você substituir cada um desses nomes pela cadeia carbônica. Simples assim. Você põe o radical pendurado nesse carbono central e você vai achar uma cadeia principal para dar um nome para esse novo composto que você achou, depois que você substituiu esses radicais. Tá bom? Vamos lá? Fácil, né? Presta atenção aqui agora. Olha lá. Ele colocou esses nomes aqui. Vamos lá? O metil. Vai logo no metil, que daí é o mais fácil de todos. Então, ele pegou nesse carbono quaternário e colocou um metil. Vou botar cada cor de um aqui. Colocou o metil. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então, tá. Metil já achamos aqui. Aí ele pega um fenil. Fácil, né? Um anel benzênico. Pendurou direto no carbono que tinha valência livre lá. Aí ele jogou esse fenil aqui. Como ele é radical, por isso que todos têm a terminação il. Estão lembrados? Então vai ser um fenil aqui. Bem tranquilo, hein, gente? Aí nesse aqui, um isopropil. Iso é um carbono do meio, certo? Prop tem quantos? 3 carbonos pendurados nesse radical. Então, só pode ser esse aqui, né? Isopropil. Pronto. O il é de radical. Aí, o último, sobrou um terquibutil. Gente, na cadeia principal desse radical, eu vou ter 4 carbonos. 4 carbonos. E ele está conectado. A valência livre estaria conectada onde? No carbono terciário. Então, só pode ser esse aqui, ó. Terquibutil. Pronto. Substituir todos eles. Já achei cada um deles. E esse é o meu carbono quaternário, que está rodeado de 4 substituintes diferentes, tá? Então, meus amores, como que eu vou dar um nome para ele? Agora eu vou achar minha cadeia principal. Minha cadeia principal é aquela que tem maior quantidade de carbonos conectados. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ser de outra maneira? Poderia. Desde que coubesse os nomes aqui certinho. Mas você tem que pensar que poderia vir assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia, por outro caminho. Desde que a cadeia principal tivesse 5 carbonos. Pronto. O resto que sobrou é o quê? Metil no carbono 3. Metil no carbono 2. Metil no carbono 4. O quê? Fenil. Tá aqui o radical aqui, ó.
um fenil no carbono 3 e um... Acabou a cadeia aqui, né? Aqui ainda tem mais um. E um metil no carbono 2. Então, quantos metis eu tenho nessa cadeia carbônica? 4. Então, eu já sei que vai ser no carbono 2, 3, 4. Vai ser no carbono 2, 2, 3. Aqui, ó. 2, 2, porque eu tenho um do lado e outro do outro. 3, 4. 2, 2, 3, 4. Quem é que tem isso? 2, 2, 3, 4. Por aqui você já matava a parada. Por aqui também, né? Porque tem 1, 2, 2, 3, 4. Tetra. Metil. Certo. Porém, presta atenção. Eu tenho que colocar eles em ordem alfabética. Então, pensa lá. São 5 de cadeia carbônica saturada. Então, só pode ser pentano, pentano. Certo. Só que olha aqui o detalhe. Ele não precisa ser na ordem alfabética. Então, quem vem primeiro? O fenil. Então, matou aqui, ó. Fenil não está no carbono 3? Está no carbono 3. Então, 3 fenil, 2, 2, 3, 4, tetrametil. Lembrando que a ordem alfabética é pelo M, tá? Não pela quantidade de radicais que tem, tá bom? E eu comecei a numerar daqui, por que mesmo? Porque está mais próximo dos radicais. Tudo bem? Então, a letra C. Tenho certeza que todo mundo acertou. Tranquilo? Vamos lá, meus amores. Agora que nós vamos entrar nos hidrocarbonetos no cotidiano. Nós já vimos toda a parte da nomenclatura dele, das regras, né? De como eu faço para achar a fórmula geral. Então, agora lá na aula 6, nós vamos trabalhar ele no cotidiano, tá? E nós estamos cercados desses hidrocarbonetos, que você já sabe que é uma classe de compostos o quê? Formados por carbono e hidrogênio, tá? E tem o petróleo como uma das principais fontes dele, tudo bem? E eles são muito utilizados por nós, mais do que você imagina. Só de você olhar essa foto aqui, ó, você já vê que o seu dia a dia é recheado desses hidrocarbonetos, que são os chamados alcanos, alcenos, alcinos e os aromáticos. Tem os outros, mas eu vou falar desses principais que ocorrem no cotidiano da gente, tá? Lembrando que o metano é um tipo de alcano, certo? Ele é um gás natural, é o chamado gás natural liquefeito. Você lembra? Já estudaram sobre isso também. Então, é aquele gás que está lá no veículo, lá no cilindro daqueles carros a gás, tá? Que é o chamado gás natural, né? Então, você não confunde ele com o gás liquefeito do petróleo, tá? Que é o GLP. O GLP é aquele que é engarrafado em botijão. Lembra que você usa lá na sua casa ou em cozinhas, né, industriais, tá? Não confunda o GNL, que é o gás natural liquefeito, com o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, tá? Que é aquele do botijão, tudo bem? Continuando aqui, agora nós vamos falar dos alcenos. Os alcenos, você sabe que eles são hidrocarbonetos de cadeia o quê? Aberta, que você já estudou, porém ele vai ter dupla ligação. O mais simples dele é o chamado o quê? Eteno, né? Ou conhecido como etileno, usualmente falando, tá? Então, aqui, ó, vai ficar CH2, aqui CH2, certo? Então, esse aqui é o eteno, que é um representante dos alcenos, tá? E não esqueça que esses alcenos aí, eles estão no nosso cotidiano também. Ele é usado, esse etileno, esse famoso etileno, que é o 4º produto mais fabricado no mundo todo, tá?
ele fica para trás só do óxido de cálcio, do oxigênio, que é o gás oxigênio que é produzido, e o ácido sulfúrico, certo? Ele não tá para brincadeira, não. Mas ele também é usado como anestésico. Você sabia? Então, ele está nas intervenções cirúrgicas, né? Ele é utilizado. No amadurecimento de frutas, é isso mesmo. Quando você coloca a banana, por exemplo, que ela libera um hormônio do etileno, e aí acontece o quê? Ela ajuda a amadurecer. Então, se você compra um abacate, por exemplo, e ele ainda está verde, você quer que acelere esse processo de amadurecimento, você coloca ele envolvido num jornal, por exemplo, no forno ou na própria fruteira e coloca banana ao redor dele. Você vai ver que no outro dia esse abacate já está bem mais maduro do que quando você comprou, certo? Então, o que mais? Aí ele também é fabricado, ele é utilizado na fabricação do plástico, certo? Que é o chamado polietileno. São várias frações de etileno junto. Quando fala poli, são vários etilenos grudados, tá bom? Passando agora para os alcinos. Os alcinos, você sabe que ele é o quê? Um hidrocarboneto com tripla ligação, né? E o mais conhecido dele é o chamado acetileno, que o vestibular gosta bastante do acetileno. E o que esse produto está no nosso cotidiano, por exemplo? Um alcino. O que esse acetileno está no nosso dia a dia? Você sabia? Que ele é um gás incolor e instável, né, por conta dessa ligação tripla aqui dele. Você já sabia. Agora que ele é usado para soldar navio, você não sabia. Ou você sabia também, né? Então, ele é usado para solda de navios, porque a temperatura dele chega até 3.000 graus. Imagina, não é fraco não, né? Então, a temperatura dele é altíssima, certo? Então, ele consegue soldar navio embaixo d'água, para você ter uma ideia. Então, agora vamos para o famoso aromático. Quem é o famoso queridinho aromático? Né? Você sabe que os aromáticos eles têm o anel benzênico, certo? Que estão em ressonância, né? Então, aí eu te pergunto, quem é o famoso aromático? É o chamado benzeno, certo? Então, o benzeno é o famosíssimo, tá? E ele é usado o quê? Como solvente, tá? Ele dissolve substâncias, como por exemplo o iodo, a graxa, as ceras. Então, ele é um solvente, tá? E uma coisa muito importante, ele é muito tóxico. Então, você não pode ficar inalando, tá? Porque pode te dar tontura e dor de cabeça, além de outras consequências. Tudo bem? Tem até um potencial de ação cancerígena. Então, ele não é para ser manipulado de qualquer maneira, tá? Ele tem as formas de ser manipulado. E, ó, além dele ser esse solvente, ele é utilizado na matéria-prima básica para a produção de o que, gente? De produtos orgânicos importantíssimos, como o conhecido de todos nós, o fenol, tá bom? Joia. E o outro conhecido também, é que eu já falei várias vezes para vocês, no cotidiano, você sabe que ele existe, mas você não associa, que é o chamado naftaleno, que são dois anéis aromáticos, o quê? Condensados, tá? Grudados, certo? E ele é muito utilizado, ele é também conhecido, né? Como naftalina, que são aquelas pedrinhas brancas, certo? Lembra que coloca no guarda-roupa
para espantar traça e barata, tal. Então, são as naftalinas, tá? Que são umas pedrinhas brancas que vêm do naftaleno, ok? E é usado no nosso dia a dia. Então, agora vamos para a tarefa. Então, isso é o assunto do capítulo, ou da aula 6, sobre os hidrocarbonetos no nosso cotidiano, tá? Então, agora eu vou passar a tarefa para vocês e até semana que vem. Meus amores, para finalizar, tá? Essa tarefa é importantíssima você fazer com bastante capricho. Sabe por quê? Porque esse assunto, ele é certeza que cai no Enem, tá? Então, é um assunto importantíssimo. Não deixa de fazer com capricho, certo? E muita atenção nele. Então, eu vou destacar aqui que eu quero um mapa conceitual deste capítulo aí, dessa aula, tá? Que fala do hidrocarboneto no cotidiano. Pode fazer na folha ou na ficha. Eu quero na atividade de sala toda ela justificada, tá? Faça as respostas no caderno com justificativa. E da proposta também. É muita coisa? Quase nada. Então, ó, para um assunto tão importante como esse, quase nada. Faça e refaça, tá? E não deixe de enviar as propostas online, tudo bem? Então, do 1 ao 10 e a de sala de 1 a 5, de 1 a 4, tá bom? Tarefa para dia 12/5. Lembrando que eu vou avistar todas nas aulas presenciais, tudo bem? Um beijo e fiquem muito atentos para essa aula aí, tá? Porque ela é muito importante. Então, façam com muito capricho, tá bom? E destaca as palavras importantes que elas vão te fazer falta lá no Enem, tá? Assunto de Enem. Tranquilo? Então, tá bom. Não é difícil, é fácil. Não se esqueça que nós sempre estaremos juntos por um sonho, tá, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.